Olá, estudantes da segunda série! Nesse vídeo vamos conversar, trabalhar e analisar sobre conto. Objetivos: ler contos compreensivamente, localizando informações explícitas no texto, inferir o sentido de uma palavra ou expressão, bem como que uma informação implícita, e identificar os elementos que constroem a narrativa. Uma pergunta para iniciarmos aqui: será que um autor pode influenciar outro? O próprio Mia Couto confirma a influência do brasileiro Guimarães Rosa. Nem precisava, porque os belos neologismos que ele cria em suas histórias e o molejo da língua portuguesa na sua terra reforçam esse vínculo. Aqui está o Mia Couto, te apresento então Antônio Emílio Leite Couto, né? É um escritor moçambicano, nascido em 5 de julho de 1955, na cidade de Beira. Trabalhou como jornalista durante 10 anos, porém, ingressou na Faculdade de Biologia e, posteriormente, tornou-se professor universitário, profissão que concilia com sua carreira de escritor. Assim, em 1983, publicou seu primeiro livro de poesias, Raiz de Orvalho. Características do conto. Você já sabe que o conto é uma narrativa o quê? Mais intensa que a crônica e menor que o romance. O que nós observamos, né? Que ela envolve, essa narrativa, envolve apenas um conflito. Então, vamos conhecer o mendigo sexta-feira jogando no Mundial. Perceba que está no português de Portugal, por isso começa com o pronome ato no oblíquo lhe, né? Antes que você fique pensando por que começa assim, eu já te explico. Então, te convido a conhecer o texto, né, do autor moçambicano Mia Couto. Lhe concordo, doutor, sou eu que invento minhas doenças. Mas eu, velho e sozinho, o que posso fazer? Estar doente é minha única maneira de provar que estou vivo. É por isso que frequento o hospital vezes e vezes a exibir minhas maleitas. Só nesses momentos, doutor, eu sou atendido. Mal atendido quase sempre. Desta feita, porém, é diferente, pois eu, de nome posto de sexta-feira, me apresento hoje com séria e verídica queixa. Venho para aqui todo desclaviculado. Uma pancada quase me deslumbrou. Acontece que quando assisti ao jogo do Mundial de Futebol, desde há muito tempo ando a espreitar na montra do Dubai Shopping, ali na esquina da Avenida Direita. É uma loja de TVs. Deixam aquilo ligado na montra para os pagantes contraírem ganas de comprar. E ali no passeio que assisto futebol, ali alcanço ilusão de ter familiares. O passeio é um corredor da enfermaria. Então, note, montra é um substantivo feminino, mostruário de casa comercial, equivalente nosso aqui é vitrina, mostrador, tá? É um regionalismo português. Seguimos com a leitura. Todos nós, os indigentes ali alinhados, ganhamos um teto nesse momento. Um teto que nos cobre neste e noutros continentes. Só há ali no entanto, doutor. É que sou atacado de um sentimento muito ulceroso, enquanto os meus olhos acompanham boleia para a Coreia do Sul. O que me inveja não são esses jovens, esses fintabolistas, todos cheios de vigor. O que eu invejo, doutor, é quando o jogador cai no chão e se enrola e rebola a exibir bem alto as suas queixas. A dor dele faz parar o mundo. Um mundo cheio de dores verdadeiras que perante a dor falsa de um futebolista, eu sei, doutor, lhe estou roubando tempo. Vou direto ao assunto do meu ombro. Pois aconteceu o seguinte, o dono da loja deu ontem ordem para limpar o passeio. Não queria ali mendigos e vadios, que aquilo afastava a clientela e ele não estava para gastar ecrã em olho de pobre. Recusei sair, doutor. O passeio é pertença de um alguém? Para me retirarem dali, fui preso. Foi preciso chamar as forças policiais.
pois eu, conforme se vê, vim ao hospital não por artimanha, mas por desgraça real. O doutor me olha desconfiado, enquanto me vai espreitando os traumatombos. Contrariado, ele me coloca sob o olho de uma máquina radiográfica. Até me atrapalho com tanta deferência. Até hoje, só a polícia me fotografou e logo me desando. Já as ruas desaguam. Chego à loja de televisores e me sento entre medicagem. O que eu vi num adocicar de visão foi isto. Sem mais nem menos, eu e os mendigos de sexta-feira estamos no Mundial. Formamos equipa com fardamento brilhoso e o doutor é o treinador. E jogamos neste momento preciso. Eu sou o extremo esquerdo e vou dominando o esférico, que é um modo de dominar o mundo. Por trás os aplausos da multidão. De repente, sofro carga do defesa contrário. Jogo perigoso, reclamam as vozes aos milhares. Sim, um cartão amarelo, brada o doutor. Porém, a defesa contínua, a agressão, cresce o protesto da multidão. Isso, senhor árbitro, cartão vermelho. Boa decisão. Haja no jogo a justiça que nos falta na vida. Afinal, o vermelho é do cartão ou será o meu próprio sangue? Não há dúvida. Necessito assistência, lesionado sem fingimento. Suspendesse-me o jogo, expulsasse um agressor das 4 linhas, surpresa minha. O próprio árbitro é quem me passa a agredir. Nesse momento, me assalta a sensação de um despertar como se eu saísse da televisão para o passeio. Ainda vejo a matraca do polícia descendo sobre a minha cabeça. Então, as luzes do estádio se apagam. Para você ler mais, você pode seguir aqui, Mia Couto, Fio de Miçangas. A atividade 1 tem uma proposta para você. Vamos conhecer? Na letra A, o texto escrito por Mia Couto é uma narrativa em primeira pessoa. Por isso, traz uma linguagem informal. Retire do texto um trecho que comprove essa afirmação. Na letra B, o fato narrado no conto lido acontece em que espaço? Faz aí, que eu te aguardo aqui.
Voltei, gabaritar contigo atividade 1. Então, veja, eu quero um trecho que comprove a afirmação. Que afirmação? Que a linguagem é informal. Então, ao observarmos aqui, né, o que nós percebemos? Você acha que é uma linguagem formal? Tem palavras ditas de maneira errada? Tem gíria? Como é que tá? O que você, observando no texto, diagnosticou? Então, dentre as possíveis respostas, a gente poderia colocar essa daqui, ó. Só ali no entanto, doutor, é que sou atacado de um sentimento muito ulceroso, enquanto os meus olhos apanham boleia para a Coreia do Sul. Então, um dos exemplos seria desse. A segunda questão é, o fato narrado no conto, no caso o conto do Mia Couto aqui, acontece em que espaço? Voltando ao texto, o que nós percebemos, né? Ó, ele está falando com quem? Com uma pessoa e está dizendo que frequenta o hospital. Então, eu já posso inferir, a partir do texto, que a melhor resposta é a história aconteceu num hospital. Seguimos com a atividade 2. Observe. Durante sua conversa com o doutor, o mendigo sexta-feira confessa algo que lhe causa inveja. Localize o trecho com o motivo desse sentimento. Na letra B, uma análise agora. Analise o seguinte trecho do texto. Não queria ali mendigos e vadios, que aquilo afasta a clientela e ele não estava para gastar ecrã em olho de pobre. E reflita, é correto retirar à força pessoas sem teto de locais públicos visando o conforto de comerciantes e clientes?
Voltei. Para localizar aqui na questão A a resposta, você pode voltar ao texto, né? Inclusive, eu deixei para vocês aí, ó, esse trecho, né? Para você localizar de maneira mais fácil. Então, o que eu digo? O que eu invejo, doutor, é quando o jogador cai no chão e se enrola e rebola a exibir bem alto as suas queixas. A dor dele faz parar o mundo. Então, eu posso identificar este fragmento como a resposta da atividade aqui e colocar da seguinte maneira, entre aspas, porque é uma citação do texto, o que eu invejo, doutor? Doutor é quando o jogador cai no chão e se enrola e rebola a exibir bem alto as suas queixas. A dor faz parar o mundo. A próxima questão é uma questão reflexiva. Então, é uma resposta pessoal. Mas, ao analisar o trecho, pondere. Não queria ali mendigos e vadios. Aquilo afasta a clientela e ele não estava preparado para gastar ecrã em olho de pobre. É correto retirar à força pessoas sem tetos de locais públicos visando o conforto de comerciantes e clientes? O que você acha? Será que é correto? É incorreto? Existem outras maneiras de se fazer isso, né? Nós percebemos que existem sim maneiras de você convidar a pessoa que estava ali na frente daquele comércio a ir para um outro local, né? Aqui mesmo em Curitiba nós temos as famosas combis da FAS que aborda os moradores de rua, os convida para ir a uma casa, né, chamada FAS. Lá eles recebem banho, alimento, tem um armário para guardar as coisas. Porém, as pessoas relutam, argumentando na visão do comerciante. Existem moradores de rua que não têm o cuidado com as suas necessidades fisiológicas e fazem ali mesmo na porta do estabelecimento comercial. Com isso, gera mau cheiro, mosca, por vezes eles deixam comida, papel, lixo jogado. E isso, pense comigo, alguém entra numa loja que está com esse tipo de visão à frente do comércio? Então, ponderando os dois lados, você redige a tua resposta pessoal, né? Uma vez que você conversa sobre isso. Agora é a hora do Redação Paraná, claro. E é uma ferramenta ótima para você treinar o quê? A escrita. No app do Redação Paraná, nós temos uma proposta de redação com o seguinte tema: diferenças de gerações. Então, qual é a ideia? Leia a proposta atentamente para não deixar de cumprir nenhum item solicitado. Esse é o primeiro passo para uma boa redação, compreender bem a proposta. Aqui eu tenho a parte específica da produção. Então, o que você vai fazer aí? Ah, acertou quem disse, acessar o aplicativo. Então, redacão.pr.gov.br, ler a coletânea e elaborar a narrativa a partir do seguinte recorte temático. Eu tenho aqui já um texto de apoio, ó, a vovó jogando videogame, né? E aqui eu tenho, ó, a proposta de produção textual. O convívio entre as gerações tem lugar privilegiado no ambiente familiar. Então, o que você vai fazer? Vai ler aqui o passo a passo, fazer e na volta eu comento contigo, combinado?
Voltei. Estamos no passo a passo da produção de um texto. Então, quais são as instruções? Imagine uma personagem jovem que vai estudar em outra cidade e passa a morar com os avós. O quão jovem deve ser essa personagem? Será que da sua idade? Será que um pouquinho mais velha? Conseguiu imaginar? Ótimo! Como são os avós? São muito idosos, pouco idosos, são tradicionais, são pessoas mais atualizadas, como por exemplo aqui, ó, da nossa imagem, né, a vovó ali do videogame. Qual é a imagem de avós que você vai colocar e como você vai se inspirar? Narre o conflito da personagem. Então agora é o momento do problema, né, o conflito. Dividida entre os sentimentos em relação às avós e a dificuldade de convívio com essa outra geração. Que dificuldades de convívio você imagina que uma pessoa possa ter ao morar com os avós? Será que os avós terão manias? Exigirão muitos direitos? Exigirão deveres? Farão muitas cobranças? Como será? A sua história pode ser narrada como? Em primeira ou terceira pessoa. Então, você acessa aqui, localiza a proposta diferença de gerações no item conto e produz seu texto. O que aprendemos? Lemos o conto Mendigo Sexta-feira jogando no Mundial, estudamos elementos do enredo, refletimos sobre as possibilidades e, por fim, fizemos uma produção de um conto. Neste vídeo, falamos sobre conto. Espero que vocês tenham gostado e até breve.